Santo Cause e Bank of America apresentam Além do Bem, um estudo sobre voluntariado e engajamento. Muita gente pensa que voluntariado é simplesmente fazer o bem ao outro, mas vai muito além disso. Vamos entender por que as pessoas são voluntárias. Seus pontos positivos e negativos, a percepção de quem não é voluntário e de quem deixou de ser voluntário. Quais os resultados que o voluntariado empresarial traz para a empresa e o quanto o voluntariado influencia no engajamento. Foram 828 entrevistados, entre voluntários, ex-voluntários, não voluntários, gestores e especialistas. Mas afinal, o que é voluntariado? Voluntariado é quando uma pessoa contribui para o bem da sociedade, para o bem dela própria, doando seu tempo e suas habilidades para uma causa maior. Voluntariado para mim é amor, né? Voluntariado é ação e exercício de cidadania. É você fazer algo que você gosta, no tempo que você pode, por algo que você acredita. É você se comprometer ou por uma causa, ou por pessoas, ou pelo que você acredita. Para mim o voluntariado é ser humano, respeitar, amar. Você dá para o outro o que você tem de melhor, para o outro aprender a ter isso de melhor. Eu acho que é uma troca. Você não fornece só a sua ajuda, sabe? Você não tem só isso, você recebe, sei lá, além de ser experiência, você recebe, acho que felicidade quando você acha uma coisa que você quer. Porque ser voluntário é uma oportunidade de você fazer aquilo que você gosta, experimentar e provar também situações que você pode escolher, né? Ser voluntário é ser o que você quiser, né? É um jeito bacana de você cuidar não só do desenvolvimento dos outros, mas do seu próprio desenvolvimento. E por que as pessoas são voluntárias? Voluntariado não é mais aquela coisa só das mulheres ricas ajudando os carentes. Não é uma coisa para alguém que deixou isso para um outro tempo na tua vida, né? Quando eu me aposentar, quando os meus filhos casarem, quando isso, quando aquilo, não. E é decisão pessoal e individual. Quanto de tempo eu realmente tenho para oferecer e aí colocar ali meus talentos, minha energia, né? E aí é muita coisa que eu ponho ali dentro. Minha identidade com a causa, os meus valores, né? Porque é óbvio que eu não me despojo deles para ser voluntário, pelo contrário, né? A identidade com o público, a ambiência. O que me motiva, pelo menos, é a vontade de fazer diferente. Assim. Acho que a gente está aí há milhões de anos no planeta, a gente está há milhares de anos nesse formato de sociedade, e a gente sempre está seguindo um caminho, às vezes, de mais exclusão, mais concentração, mais destruição do nosso planeta e menos olhar para o próximo. É sentir que o que você está fazendo tem valor e faz diferença, né? Mas eles falam assim, que é importante no currículo estar uma ação de voluntariado, que isso já é bem visto. Sim, então acho que as empresas acham bacana que a pessoa faça uma coisa dessa e acabam incentivando. É muito vazio a gente entrar numa faculdade, estudar numa escola, entrar numa faculdade, sair de uma faculdade, nesse meio tempo estagiar, entrar numa organização, trabalhar. É muito vazio isso e parece que você não está deixando sua contribuição, não na história, mas a sua contribuição porque está ao redor de você. Tem gente que vai lá só para tirar foto, para divulgar, porque é legal para os amigos olharem. Mas eu acho que quem tem mais grana, assim, acho que não se doa muito, assim. Eu acho que quem passa a ver os problemas das pessoas, sente na pele, assim, às vezes quer ajudar, tem um problema na família. Qual a imagem que as pessoas têm sobre o voluntariado? Primeiro a gente tinha muita essa confusão ainda, há 20 anos atrás. Não, mas eu já doei o meu agasalho, já fui voluntário, né? Eu já contribuo com o carnezinho, eu já sou voluntário. Então acho que isso mudou muito. Mas por outro lado, a gente ainda tem
aquela grande questão das pessoas olharem e falar assim, você vai trabalhar de graça, né? Isso é obrigação do governo, né? A gente ouve muito isso. Então eu acho que a gente ainda tem que quebrar essa grande barreira. E não desmerecer um trabalho em que você não recebe. Né? Então, assim, já ouvi várias vezes, né, amiga? Eu não acredito. Você vai lá, passa o fim de semana inteiro aí fazendo um monte de reunião, não ganha nada. São pessoas bem mente aberta, bem dedicadas e, tipo, tem uma certa solidariedade com o ser humano que chega a ser até um pouco impossível, assim, no dia de hoje. Até eu, porque tem pessoas que se doam totalmente, você percebe. E é incrível. Voluntariado, pela minha experiência, é que primeira coisa que é pouco, não é tão bem visto, né? E no caso de proteção animal ainda piora, porque quem não é voluntário enxerga o voluntário como uma aura especial, então ele está em outro patamar de iluminação da vida. E isso incomoda a ele, porque como ele não se vê nesse nível de elevação espiritual, ele não se mexe para se tornar um voluntário, ele não se vê digno disso. E incomoda o voluntário, porque o voluntário não vê nenhum tipo de, né, iluminação nisso. Às vezes o voluntário é um chato. Um cara chato, arrogante, porque ele tá descobrindo o mundo social, a causa que ele foi abraçar, ele vira arrogante dentro da equipe de trabalho, de tudo, ele acha que só ele que tá salvando o mundo, que os outros são, como chama, alienados, enfim, faz daquela bandeira uma coisa chata. E quais são as dificuldades em ser voluntário? Gente, voluntariado não é fácil, sabe? Não é uma coisa assim... Tem que ter uma puta dedicação. Tipo, ao mesmo tempo que traz aprendizado, tem muito desafio também, entendeu? Então, se você não souber colocar as coisas de uma maneira legal pra pessoa, ela pode pensar, putz, isso aqui dá muito trabalho, entendeu? É muita coisa, é meio difícil às vezes, você tem que buscar, você tem que pesquisar, sei lá. Então você pode ficar com preguiça, fala, meu, eu trabalho o dia inteiro, sabe? Já tô cansada, quero ficar no final de semana e quero ficar de boa. E aí eu ainda tenho que super me dedicar, sabe? Às vezes pode ser, os desafios pode ser uma coisa tanto positiva quanto negativa também. E muitos membros saem porque eles acham que o estágio é o que vai desenvolver mais eles, do que um trabalho voluntário. Pessoas não conseguem, ou não estão a fim de levar um voluntário com prioridade, entendeu? Como uma responsabilidade mesmo, assim. Às vezes você não está disposto a abrir mão desse tempo livre que você teria, desse tempo de lazer que você teria para definir essa causa. Você tem outras prioridades também. Né, engajar os nossos voluntários para proporcionar que aquilo seja da melhor forma. Então, garantir que seja atendido nas duas pontas, seja prazeroso para o voluntário, e na outra ponta que a comunidade, que os beneficiados também saiam satisfeitos com o que foi feito, que gostem daquilo que foi entregue. Para eu fazer novamente um trabalho voluntário, eu tinha que estar em condições de poder ajudar, né, cara? Porque, tipo assim, a gente para poder ajudar o próximo, primeiro a gente tem que estar em condições de ajudar, né? Então, se você não tá bem, você não consegue fazer o bem pra ninguém. A gente só doa aquilo que a gente tá transbordando. Por quê? Todo mundo que doava queria voluntariar. Queria saber mais dos bichos, não queria só dar o dinheiro. Eles queriam estar envolvidos com a causa. Então, eu acho que o terceiro setor não explora o suficiente o voluntariado no Brasil. E como é o voluntariado empresarial? No corporativo rola uma pressãozinha, entendeu? E uma pressão eu não digo nem de chefe, nem nada disso. É pressão de imagem. Tipo, ai, tá todo mundo indo, por que eu não vou? Olha que ação legal, deixa eu ver. Isso é bom, porque faz com que aqueles que talvez nunca fossem fazer alguma coisa façam. Acho que o corporativo tá aí pra isso, tá? Pra tirar mesmo o pessoal da bolha. Mas é ruim, porque às vezes o que não querem fazer, fazem por meio que uma pressãozinha, por uma obrigação. Se a empresa acha que ela vai chegar lá, vai realizar e tem um aporte financeiro suficiente, geralmente não dá certo.
Então, se um gerente, se uma chefe, se um líder não se mobilizar junto, se a empresa não entender a importância do material humano e não só financeiro, não vai funcionar o projeto. Eu acho que essa pessoa, ela estaria, acho que meio que transcendendo as suas atividades dentro da empresa, entendeu? Ela não seria mais uma parte da máquina de um departamento. Ela também poderia se encontrar e se desenvolver de outras formas que não só no dia a dia, no cotidiano do trabalho. Até tem gente, tipo, esse final de semana eu fui num almoço e ficava, ai, nossa, leva fulana pra fazer isso também, sabe? Mas isso tem parte da pessoa também, não adianta fazer um trabalho voluntário forçado, porque aí... A corporação é um grande facilitador, a empresa facilita muito isso. Quando entrega a programação pronta, né, você só precisa aderir, né, e 2, eventualmente, até permite que você use tempo, né, do dia de semana para fazer isso. Se você for fazer um voluntariado sozinho, você não vai poder faltar ao trabalho para fazer esse voluntariado, né, obviamente. E você vai ter que entender melhor e buscar as informações de uma maneira mais ativa. Na empresa você pode ser mais passivo, você pode esperar alguém te oferecer algo, né? Geralmente é assim que os programas centralizados funcionam. Às vezes o voluntariado corporativo para a empresa é muito bacana, para a organização social também, porque a gente recebe normalmente um número grande de voluntários, mas o voluntário independente ou pessoa física, ele vem porque ele quer, porque ele está desejoso, porque ele está com tesão de fazer alguma coisa. Já o corporativo às vezes é porque eu quero ficar bacana para o meu chefe, tá todo mundo da equipe fazendo, eu vou fazer também. Agora mudou bastante, até porque toda empresa agora tem que ter uma responsabilidade social. É bom para a empresa, para o cliente, para quem está comprando, para o fornecedor, para a qualidade de vida dos funcionários, entendeu? Mas ao mesmo tempo é a pessoa sentir que ela está fazendo mais ainda pela empresa que ela está trabalhando, entendeu? Ela está se envolvendo mais nos valores, na cultura da empresa, talvez. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande dentro das empresas, que é linkar o modelo profissional com a sua vida pessoal. E eu acho que o voluntariado está aí para juntar essas duas coisas. Empresas que procuram voluntariado para melhorar a performance do funcionário, né? Tem empresas que procuram o voluntariado para melhorar a sua relação com a comunidade, com o entorno. Tem empresas que querem melhorar a sua relação, a forma que o seu consumidor vê o seu produto. Tem empresas que querem melhorar a sua relação com o governo local. Tem uma combinação de objetivos. Eu acredito muito que cada empresa vai ter um programa de voluntariado customizado. Depende qual é o entorno daquela empresa, depende do que aquela empresa quer como voluntariado, se de fato ela quer um bom programa ou se ela quer só uma ação bonitinha para sair no relatório de sustentabilidade. É positivo, porque mesmo que seja assistencialista, vai ser positivo. Mas o negócio é que eles têm um potencial maior do que é explorado. Tem muitas pessoas que individualmente encaram o voluntariado como algo assim, como falta de compromisso. Então assim, se é voluntário, eu vou se eu quiser, se eu não quiser ir eu não vou, se eu resolver cancelar no meio a ação eu cancelo. Geralmente, quando as ações são organizadas por uma empresa, elas têm começo, meio e fim, né? Então a organização se sente mais segura de ter um respaldo de uma empresa por trás. Olha, se eu tivesse uma empresa, eu faria. Porque eu acho que a pessoa vai ver que ela pode ajudar e sair muito desse mundinho de números, vamos ganhar dinheiro, sabe? Tão pouco você pode fazer tão bem pra uma pessoa, sabe? Eu acho que é mais pra ajudar os funcionários, até engajar eles no trabalho. Que é uma experiência muito boa, sabe? Ambos os voluntários, eles no final, eles têm o mesmo intuito, né? Que é fazer o bem. Apesar de todos os voluntários terem o mesmo objetivo, eles possuem perfis comportamentais diferentes. Voluntário selfie é o voluntário que tem como objetivo individual fazer parte de um grupo e ser reconhecido. Ele tem um compromisso alto, busca a realização pessoal e sua atividade voluntária é distante da sua atividade profissional. Voluntário missionário. Com a maior frequência entre todos, é aquele voluntário que busca sentir-se bem. É voluntário há muito tempo e geralmente é relacionado à sua religião ou uma causa social. Voluntário tradição. É aquele voluntário de época
que todo ano realiza a mesma ação. Gosta do voluntariado pela relação com grupos que participa, como associações ou empresa. Voluntário Discovery é o voluntário que busca, com a ação, conhecer novas realidades. Geralmente são mais jovens, trabalham em diversas causas diferentes, mas sem alta frequência. Voluntário ganha-ganha. A ideia desse voluntário é adquirir novos conhecimentos, experiência, ao mesmo tempo que ajuda os outros. Ele enxerga o voluntariado como um treinamento, um diferencial para a sua carreira. Na maioria das vezes, é voluntário por pouco tempo, mas sai muito grato. Mas no final, quais são os benefícios do voluntariado? Eu acho que o grande benefício que o voluntariado traz para a empresa é, acho que o engajamento, né? Eu escuto das empresas que investem em voluntariado é isso. A minha equipe, quanto mais ela se engajou em voluntariado, a mais interessante ela ficou, porque ampliou a capacidade dela de cooperar. Você tem mais paciência com as pessoas. Vai matar quem já tá bom. Você começa a ouvir mais as pessoas. E muitas vezes entender que todos nós temos problemas, não são só os nossos. Então eu acho que isso me ajudou muito a ser uma pessoa tipo, extremamente flexível e gostar de discutir sem ter embate e conflito, mas gostar da discussão para chegar em algum lugar interessante. Acho que ela cria novos laços, cria novas amizades, ela tem uma visão mais crítica da sociedade também, acho que isso é unânime. É muito diferente, né? Você ler dados sobre pobreza e depois que você conhece pessoas que estão em situação de pobreza, você ler dados sobre pobreza. Você imagina a Dona Maria, o seu João atrás daquele número e não só um número frio, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Assim. Porque realmente você propõe mudança de pensamento dos seus funcionários, isso é bom, tipo, pra eles trazerem coisas novas e tal. Então é uma coisa que eu acho que é positiva em geral e que eu acho que pra todo mundo se beneficia quando alguém tá com ideias novas. Então, você fazer um trabalho voluntário é você realmente trabalhar com o público seu. Fazer voluntariado abre muito a mente, sim, e você torna pessoas lá dentro melhores. E, né, se você engaja todos os seus colaboradores. Você tem uma compreensão completamente diferente do mundo. Você sai da caixinha, né? Você sai do levantar, trabalhar, voltar para casa, pagar conta, trabalhar, dormir. Eu acredito que o funcionário pode ser melhor se ele for voluntário, porque o voluntariado ele promove diversas habilidades, né? Então, dentro de uma ação comunitária, você estimula a liderança, você estimula o trabalho em equipe. Eu tenho visto muito aqui no Brasil uma questão das pessoas estarem mudando ou transitando em outros setores porque estão buscando trabalhar em lugares que têm um propósito. Eu acho que sim, isso também tem uma questão de atrair e reter talentos. Porque eu acho que acima de tudo é muito importante você ter um ambiente bom de trabalho, um ambiente humano, um ambiente onde as pessoas tenham empatia uma pelas outras. Eu acho que o trabalho voluntário é um ponto crucial nisso. Para mim, o voluntariado é uma ferramenta de transformação social. Acho que o voluntariado pode realmente ajudar a impactar muitas pessoas e mudar e mobilizar muitas causas. Quanto mais voluntariado a gente fizer, mais você impacta a empresa e mais você impacta o governo, mais você impacta a sociedade.